Quero saber como é que está a vida do senador Flávio Bolsonaro e do advogado Frederico Assef, dono da casa em Atibaia, onde o Queiroz foi preso na última quinta, né, Vini? Conta pra nós. Pois é, Paulo, Frederico Assef não é mais o advogado de Flávio Bolsonaro, principalmente nesse inquérito aí que investiga as rachadinhas na Alerj, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e obviamente que depois desta prisão do Queiroz na casa de Assef, em Atibaia, no interior de São Paulo, a coisa se complicou, e o Assef não para de falar, e tem aquele ditado, né, Paulo, o peixe acaba morrendo pela boca, então o Assef vai falando, e às vezes acaba se complicando e gerando ainda mais questionamentos. Mas enfim, o senador Flávio Bolsonaro acabou publicando no Twitter dele que o Frederico Assef não é mais o seu advogado e que a decisão partiu do próprio Assef. Podemos mostrar aí o tweet do Flávio Bolsonaro, onde ele diz o seguinte, ele elogia, né, o Assef, ele fala que a lealdade e a competência do advogado Frederico Assef são ímpares e insubstituíveis, contudo, por decisão dele e contra a minha vontade, acreditando que está sendo usado para prejudicar a mim e ao presidente Jair Bolsonaro, deixa a causa mesmo ciente de que nada fez de errado. Então, senador Flávio Bolsonaro dizendo que essa decisão partiu do próprio advogado Frederico Assef, que acha que está sendo usado aí para prejudicar a imagem tanto do presidente Jair Bolsonaro como do filho, o senador Flávio Bolsonaro. No sábado, o Assef tinha dito que tanto o presidente como o Flávio não sabiam onde estava o Queiroz. A Polícia Civil está investigando o caso. Um dos caseiros diz que o Queiroz estava nessa casa já há 1 ano, mas o Frederico Assef disse que o Queiroz havia chegado nessa casa há poucos dias, mas ele não dá uma explicação do porquê que ele estava lá e do que ele estava fazendo lá. Ele diz que vai ter o momento certo de explicar essa situação. E no final de semana também, o Flávio Bolsonaro já havia também emitido uma outra nota pelo Twitter explicando um pouquinho mais sobre esse episódio. Ele diz o seguinte, Paulo, o senador Flávio Bolsonaro é vítima de um grupo político que tem patrocinado uma verdadeira campanha de difamação. Essas pessoas têm apenas um objetivo: recuperar o poder que perderam na última eleição. Apesar dos incessantes ataques à sua imagem, Flávio Bolsonaro continua a acreditar na justiça. Ele reafirma inocência em qualquer uma das acusações feitas por seus inimigos e garante que seu patrimônio é totalmente compatível com seus rendimentos. Tudo ficará inequivocadamente comprovado dentro dos autos. A verdade prevalecerá. E uma informação nova, Paulo, que foi confirmada na manhã desta segunda-feira, é que o advogado Rodrigo Roca assume a defesa de Flávio Bolsonaro neste inquérito das rachadinhas na Alerj, ele que foi advogado do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, até 2018. Muito bem, deixa eu jogar aqui para o nosso bate-papo Zé Maria Trindade, diretamente de Brasília. Zé, qual que é o potencial dessa crise, né? Subir a rampa do Palácio do Planalto? Ou já subiu, Zé? Olha, Paulo, o presidente Jair Bolsonaro foi orientado e pela primeira vez atendeu ali fielmente, né? Ele está, por exemplo, há 5 dias sem parar na porta do Palácio da Alvorada para conversar com as pessoas. Desde que o Queiroz foi preso, ele não para. É porque, a partir de agora, os manifestantes que ficam ali na porta do palácio, né, sempre tem um ou outro que questiona o presidente mais do que bate palmas e faz elogios. Então, ele foi orientado a não levar esse problema, que é um problemão, para o Palácio do Planalto. Se você for olhar abertamente, verá que este é um problema da Assembleia do Rio de Janeiro, um problema do filho dele, é próximo, mas não é dele, e nem do Palácio do Planalto. Esta rachadinha, que é um nome eufêmico de uma coisa muito séria, ou seja, roubo de dinheiro público, desvio de dinheiro público, é uma situação da Assembleia Legislativa e que o senador Flávio Bolsonaro 01 tem que responder e não o presidente Jair Bolsonaro. Por outro lado, o governo está também orientado, o presidente, a não assumir a ala radical de apoiadores como sendo bolsonaristas. Quer dizer, os bolsonaristas têm sim uma ala radical, tem uma ala de direita que não é radical e tem os que gostam do governo,
sem adotar métodos radicais. Então, a estratégia é se afastar desses dois grupos. E mais, usar dois ministérios em abertos aqui, o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, para nomeações que sejam compatíveis com a política, sem uma indicação direta e loteamento do governo. Esta é a situação. O Queiroz e o Flávio ainda não estão no terceiro andar do Palácio do Planalto, mas se o presidente engolir a isca, sobe a rampa. Adriles, e nas redes sociais no fim de semana, como o Vini contou pra gente, o Flávio Bolsonaro disse ser vítima de um grupo político que tem patrocinado uma verdadeira campanha de difamação. Essas pessoas, segundo ele, têm apenas um objetivo: recuperar o poder que perderam na última eleição. Queria que você fizesse uma análise para nós sobre essa declaração. Veja bem, uma coisa não exclui a outra. Até acho que tem um grupo articulado entre juízes, manifestantes, políticos, jornalistas que querem derrubar o presidente, sim. Mas isso não exclui o fato de que a reputação do Flávio Bolsonaro está debaixo do tapete, entendeu? Ele praticou, todo mundo sabe, ao que tudo indica, antes que eu seja leviano, a tal da rachadinha. Agora, eu queria fazer umas considerações. Que advogado ruim, né? Que é o Assef. Eu me lembro da velha dicotomia, exatamente, da velha briga entre os sofistas e os socráticos. O advogado, em princípio, é um descendente dos sofistas. O que os sofistas queriam? Não perseguir a verdade, porque eles achavam que verdade absoluta não existia, então eles queriam fazer um exercício retórico para alcançar um princípio lógico. Agora, mesmo assim, o Assef é muito ruim, bastava dizer, olha, o Queiroz não era foragido, ele estava na minha casa sim porque tinha algum tipo de laço de proximidade com ele, ponto. Agora, ele cria uma série de construções verbais e de fugas que lança sombras sobre alguém que já é suspeito de tudo. E aí o Flávio Bolsonaro, que talvez esteja também na linha dos sofistas, ele mente em nome de uma verdade maior. Provavelmente ele se acha inocente, entendeu? Ele deve achar o seguinte conscientemente: todo mundo fez a rachadinha, eu não vou ser o bode expiatório que vai pagar por todos. Infelizmente vai ser sim. E oxalá ele seja o bode expiatório que acaba com essa prática nefasta e corrupta da rachadinha. E aí a gente tem o personagem do Queiroz, que é uma espécie de Eichmann, né? Tem uma palavra que agora está em voga nas redes sociais, que é a banalidade da rachadinha. A Hannah Arendt tem um belo ensaio, um belo estudo chamado A Banalidade do Mal, que mostra como Eichmann, que era um ajudante de ordens nazistas, transportava os judeus para campos de Auschwitz, por exemplo. Ele só cumpria ordens. É a mesma coisa do Queiroz. É um bandidinho, um homem de ordens que cumpria ordens. Todos eles acham que estão corretos e estão absolutamente inocentes em suas funções. Um pela ingenuidade e burrice, que é o Queiroz. O outro pela uma mentira a favor de uma verdade maior, que é a eleição do seu presidente, o Flávio. E o advogado que mente em nome do seu cliente e mente muito mal. Todos os três extremamente incompetentes dentro das suas funções. Resta saber até que ponto essa incompetência, que pode ser uma tradução de uma coisa ruim, que é a corrupção, que é a tradução de uma coisa ruim, que é a corrupção cometida pelo Flávio Bolsonaro, pode de alguma forma lamear as botas do presidente. Até agora o desgaste é político, mas juridicamente é muito complicado. O que o Flávio deveria fazer, se ele fosse um pouco mais inteligente, é se suicidar politicamente. Dizer, olha, eu errei, todo mundo errou, e aí, em nome desse meu erro, eu estou me sacrificando pelo pai. Porque o pai se sacrificar em nome do filho, eu acho muito difícil. Paulinha, você pediu a palavra? Que essa questão do Assef não é só o que ele disse agora, né? Porque como ele foi perguntado inúmeras vezes onde está o Queiroz, você sabe onde está o Queiroz, e aí ele sempre negava que não sabia, que não tinha ideia, que não tinha contato. Então também é isso que pega muito mal. Não é ele ser ruim na resposta de agora. É ele ter todo um histórico de respostas negativas a respeito de não saber desse paradeiro, e agora a gente via descobrir que o cara tá 1 ano numa casa que é dele, né? Então é isso que de fato pega muito mal também. Não, sem dúvida. Essa história não fecha a conta, né, gente? Mas, girando o assunto aqui, eu queria aproveitar aqui a participação do Zé. Zé, queria saber de você como é que foram as manifestações ontem aí em Brasília. Se você quiser também complementar alguma coisa do Assef, fica à vontade. É só dizer o seguinte: juristas dizem aqui que existem 2 pecados, assim, difíceis de serem redimidos na área penal. Primeira é você fazer uma sustentação que depois seja desmentida. Isso destrói qualquer tipo de defesa. E segundo é mudar a tese da defesa. Então, agora, no meio do caminho, mudar a tese de defesa do Flávio fica difícil. E o advogado dele, o Frederic Assis,
acabou, como é que é? Frederic Wassef. Isso. Wassef. Ele quebrou os dois preceitos, né? Ele fez uma sustentação que vai ter que ser desmentida, né? De que não conhecia o Queiroz. Ele tinha uma ideia de que não estava fazendo nada legal, que o Queiroz não era realmente, não era fugitivo, não estava sendo procurado, e ele até se irritava, cadê o Queiroz? Por que vocês querem saber do Queiroz? Ele perguntava, mas enfim, é uma defesa difícil.